E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos de volta aí com nossas aulas, né, de Fundamentos de Informática, da disciplina Fundamentos de Informática aí do curso técnico de agropecuária, né, do IFMA do Polo Coroatá, Maranhão. Ok, então vamos lá, vamos aí dar início aí, né, voltando para os nossos slides, né. Então aqui, olha só, nós temos o nome da nossa disciplina e o nome do professor aí, William Moraes, que é esse que vos fala aqui. Beleza, show de bola, galera. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os sistemas operacionais. Nós acabamos de ver aí, né, que os sistemas operacionais são softwares básicos. Sem eles o computador nem funciona, tá ok? É ele, o sistema operacional, que faz o computador funcionar, tá? Ah, professor, quer dizer que quando eu ligo o meu computador, ele vai em busca do Windows? Negado. Ele vai em busca de um sistema operacional. Se ele achar o Windows, show de bola. Mas ele pode ser que não tenha o Windows e pode ser que tenha outro sistema operacional. Mas ele não vai em busca do Windows, ele vai em busca de um sistema operacional. Se tiver o Windows, show. Se tiver o Linux, show. Se tiver o OS X, show de bola, tá certo? Ele não quer saber, ele quer um sistema operacional. Não quer saber qual seja, tá certo? Então, quando você liga o computador vai em busca do sistema operacional. Não interessa qual seja, ele vai, acha, executa e coloca a tela principal para você, tá ok? Show de bola, vamos lá. Então, olha só, o que é sistema operacional? A gente já sabe, galera, a gente já sabe desse conceito. O que é sistema operacional? É um software básico, acabamos de ver. Vou mudar aqui a corzinha, ó. O que é sistema operacional? É um software básico, tá ok? Sem ele o computador não funciona, olha só. Sem ele o computador não funciona. É ele que faz com que o hardware, tá certo? Olha só, é ele que faz com que o hardware se comunique entre si, olha só. É ele que faz com que o hardware se comunique entre si e faz com que nós, tá certo? Pessoal, só uma observação. Quem somos nós no jogo do bicho aqui da informática? Nós temos um nome, ó. Nós somos os chamados, vou botar de verde aqui, ó. Nós somos o chamado, nosso nome técnico, somos chamados de peoplewares. Peoplewares. O que são peoplewares? Peoplewares, vou botar bem aqui, ó, tá? Peoplewares. Eita, pô, isso é muito nome em inglês. Eu sei mal português, é assim mesmo. Tem termos que a gente vai ter que se acostumar, né? Peoplewares são pessoas, vou botar de vermelho, eu gosto de colorir. Quando eu estou dando aula presencial, eu tenho pincel vermelho, eu tenho pincel amarelo, eu tenho pincel de tudo quanto é cor. Mentira, tá? Só mesmo azul, preto e vermelho, tá? Então, peoplewares são pessoas que usam o computador, tá? Ou seja, né? Ou seja, ó, entre parênteses, são os usuários, tá? Então, peoplewares, tá? Peoplewares são pessoas que usam o computador, são os usuários. Professor, quer dizer que peoplewares são pessoas que trabalham com o computador? Não. Se eu for falar só que peoplewares são pessoas que trabalham com o computador, uma pessoa que joga, né, só fica jogando no computador, aí vai dizer, não, ele não trabalha. Não. Então, são pessoas que usam um computador, ou para trabalho, ou para lazer, tá certo? Ou para estudar, tá certo? Então, peoplewares são pessoas que usam o computador, ok? Show de bola, vamos lá, galera. Então, olha só, sistemas operacionais, né? Sistema operacional é um software básico. Sem ele, o computador não funciona. É ele que faz com que a parte de hardware se comunique entre si e faz com que nós possamos utilizar os outros, aplicativos. Exemplo, né? Nós já vimos que o Linux é um exemplo de sistemas operacionais. O Windows é um exemplo de sistema operacional, tá? Aqui, ó, eu tenho outro conceito de sistema operacional. Um sistema operacional é um programa que tem por função controlar os recursos do computador e servir de interface
Interface é a mesma coisa que ambiente, tá? E serve como ambiente entre o usuário e o computador, tá ok? Então aqui o professor trouxe dois conceitos, né? O primeiro é um software básico, sem ele o computador não funciona, é ele que faz com que o hardware se comunique entre si, fazendo com que nós nos comuniquemos com os outros aplicativos. E o lado de baixo é um sistema operacional, é um programa que tem por função controlar os recursos do computador e servir de interface, ou seja, de ambiente para que a gente possa utilizar os outros programas, os outros aplicativos, ok? Show de bola, vamos lá. Então vamos aqui para o próximo slide, e no próximo slide ele vem dizendo que o sistema operacional ele é dividido em duas partes, tá? O sistema operacional ele sofre uma divisão, olha só, ele tem a parte de kernel, tá? Ele tem a parte que é chamado de kernel e tem a outra parte que é chamado shell. O que seria o kernel? Olha só, tá? Aqui nós temos, ó, vou voltar aqui a minha cozinha amarela, ó. Kernel, o que seria kernel? Kernel é o núcleo, tá? É o núcleo do sistema, tá? Então kernel, olha só, vou colocar aqui, ó, kernel é o núcleo, tá? É o núcleo do sistema operacional, tá certo? Enquanto o shell é o ambiente, shell, ó, é o ambiente, E os computadores, né, quer dizer, desculpem, os sistemas operacionais, ele tem dois ambientes. O ambiente que é linha de comando, que a maioria não gosta, que é aquela tela preta, tá? E nós temos o sistema ambiente gráfico. Nós temos aí, ó, dois tipos de shell. O shell, que é aquele prompt de comando, né, que é aquela tela preta com pontinho piscando para você digitar linhas de comando. Ninguém gosta, aquela tela preta. E tem a interface gráfica, que são os programas que a gente utiliza na atualidade. O Windows tem um ambiente gráfico, mas também tem um ambiente de linha de comando. O Linux tem um ambiente gráfico, mas também tem um ambiente de linha de comando, tá certo? Que é a tela preta, é o prompt de comando, tá certo? Que é chamado terminal no Linux e no Windows é chamado prompt de comando, tá ok? Então, shell é o ambiente e kernel é o núcleo do sistema operacional. Todo sistema operacional, ele recebe essa divisão. O núcleo, que é chamado kernel, e o ambiente que a gente tem contato, que geralmente é o ambiente gráfico. Não estou dizendo que só existe o ambiente gráfico, tá bom? Beleza, então vamos voltar aqui. Olha só, então kernel é o que? É uma palavra inglesa usada na computação para designar o que? Núcleo do sistema operacional. Tá bem aqui, ó. E nós temos o shell, né? Ó, nós temos o shell. O que seria shell? Olha só, shell. Em português quer dizer casca, quer dizer concha. É uma interface, né? Interface é a mesma coisa que ambiente, tá? É um ambiente. É uma interface de usuário para acessar os serviços de um sistema operacional. Esse ambiente, eu vou chamar a atenção bem aqui para ele, tá? Esse ambiente, ó, hoje, claro, a gente se identifica muito com o ambiente gráfico, mas não só existe o ambiente gráfico, tá? Tá, ó, o ambiente gráfico e o ambiente que é linha de comando, tá ok? Linha de comando, tá ok, galerinha? Então, nós temos aí a divisão dos sistemas operacionais, sendo que um é o kernel, tá certo? Que é o núcleo do sistema operacional, e o ambiente, tá? Que a gente tem contato é com o ambiente, a gente não tem contato com o kernel, a gente tem contato é com o shell, que o shell é o quê? É o ambiente. É o ambiente gráfico? Não necessariamente. Por quê? Porque tem dois ambientes, tem um ambiente gráfico que a gente gosta e tem um ambiente linha de comando, tá ok? Show de bola? Vamos lá, nós vamos aí agora para o nosso próximo slide, onde no nosso próximo slide nós vamos falar sobre o Linux e suas o quê? Distribuições. Olha só, como nós temos mais familiaridade com o sistema operacional Windows, só um pouquinho a mais, né? Só um pouquinho. A gente tem familiaridade com Windows. No Windows a gente chama de versões.
versão do Windows, ou seja, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11, só que no Linux não é chamado de versões. Professor, se eu chamar de versão está errado? Não é que está errado, apenas é um termo que não é aplicado ao sistema operacional Linux. Eles utilizam o termo distribuições. Por que, professor, utiliza esse termo distribuições? Porque assim, ó, existem os 4 pilares dos softwares livres, que possibilita que ele diz que você pode baixar o programa, você pode executar o programa, você pode modificar o programa se você tiver conhecimento em programação, e você pode distribuir ou redistribuir aquela cópia que você fez mudanças, tá? E pelo nome redistribuir ou distribuir, saiu aí essa expressão chamada distribuição, tá certo? Por isso que é chamado de distribuições do Linux e não versões do Linux, tá? E o professor trouxe aqui as versões mais populares. Em primeiro lugar, nós temos aqui o Ubuntu, que ele é bem conhecido porque ele é muito educativo, educacional, tá? Nós temos aqui o Mint, nós temos o Debian, todos eles são colocados Linux na frente, tipo Linux Ubuntu, Linux Mint, Linux Debian, Linux Fedora, o Linux Open Source, o Linux Red Hat, o Linux CentOS e o Linux Slackware, tá? Essas distribuições são as mais famosas, tá bom? São as mais famosas. Existem outras, não só existem só essas aí, tá bom? Essas aí são as mais famosas e geralmente que cai muito em questões de prova, tá ok? Então, se você, souber, lembrar, decorar, aprender, na hora que cair uma questão referente a distribuições, você vai matar a pau, você vai acertar, você vai gabaritar, ok, galerinha? Então, galera, nós vamos ficar por aqui com essa videoaula e no nosso próximo vídeo a gente vai dar continuidade, ok? Então, galerinha, um abraço e a gente se encontra aí na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, ok? Fui!